Presta atenção no que eu vou te falar e eu já vou entrar no texto. O que te faz crescer não são os momentos bons da sua vida. Você não está aqui onde você está ali pelos momentos bons da sua vida. Você não está aqui pelos momentos de conquistas da sua vida. Mas você está aqui pelos momentos de baixa, onde você teve um ponto de inflexão e mudou. Ei, presta atenção. Talvez 80%, 85% da sua vida, de crescimento, todos os hypes da sua vida foram os momentos de inflexão, onde não estava bom, e você falou, eu preciso conhecer alguém diferente, preciso fazer um curso diferente, preciso fazer algo diferente, eu preciso me movimentar para um lugar diferente, eu preciso ir para um outro lugar, porque quando estava tudo bem, continuava tudo bem, e construir um platô, mas os momentos de baixa, são onde eu começo a construir grandes histórias. E talvez seria clichê eu te falar que os momentos de deserto são os melhores momentos da minha e da sua vida, para quem tem entendimento. Deserto não significa um lugar de moradia, mas significa um lugar de passagem, de aperfeiçoamento das minhas habilidades, e de começar a olhar para trás e falar o seguinte, aquilo para trás era muito bom. O povo do Egito gostava, o povo de Israel quando saiu do Egito gostava do Egito, afinal lá tinha cebola, alho e palha para eles. Só que o deserto é momento de aprender coisas novas. E esses pontos de inflexão, eles são momentos de deserto. E quando eu falo sobre momentos de inflexão, eu lembro de uma história. Talvez uma das maiores histórias e uma das histórias que mais me impactam na Bíblia. Porque quando eu começo a olhar para essa história, eu começo a entender que não existem acasos na nossa vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Alguns de vocês conhecem a história da mulher samaritana, sim ou não? Quem conhece a história da mulher samaritana? A mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus, num poço. Eu vou ler esse texto para você. Só que existem coisas que aconteceram na sua vida, ou acontece hoje, que você não consegue explicar, sim ou não? Já aconteceu algo na sua vida? Fala, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu preciso passar por isso, viver isso? Só que existem coisas na sua vida, que vão passar anos e vão te mostrar algo lá na frente. Essa mulher samaritana, fazer como o Pablo, estou arrepiado aqui, essa mulher samaritana só teve esse encontro no poço, porque há 1900, quase 2000 anos atrás, Jacó decidiu cavar um poço. Ei, presta atenção, poços foram entulhados e desentulhados na época de Jacó, e sobrou um, que 1900 anos depois, serviu para um ponto de inflexão, entre uma adúltera, e aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Existem coisas que acontecem que você não entende, e aí talvez aquele poço passou durante vários anos lá, e todo mundo, ok, é uma provisão daqui, só que para uma mulher não serviu apenas como provisão, Renata, serviu como um ponto de inflexão. Eu quero ler esse texto agora que está em João capítulo 4, a gente vai estudar um pouco sobre ele, para que você possa entender a revelação que conta nessa história, por que ela pode nos impactar tanto. João capítulo 4, o livro de João é tão lindo, porque, diferente dos outros evangelhos, que são sinóticos, que eles falam da mesma visão, João começa a trazer algumas revelações no livro de João. Ali fala sobre 7 sinais, 7 milagres, fala também 7 vezes que o Senhor falou, eu sou, e se apresentou. No livro de João você tem a parte divina, depois a parte da revelação. O livro de João é uma das coisas mais lindas que tem, quando a gente olha para esse texto, onde a primeira vez existe uma fala importante de Jesus, e ele se apresenta para essa mulher. Capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, os fariseus ouviram falar que Jesus, vocês vão colocar na tela? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Quem que ouviu falar? Os fariseus. Eu não sei você, mas quando alguém chega para mim e fala, ouvi falar, só fazer uma pergunta, quem que ouviu falar? Todo aquele que é fofoqueiro, mexeriqueiro, contador de história, ele sempre vem falar, ouvir falar. Só ouve falar
aquele que está distante. Os fariseus, eles estavam distantes. E aí Jesus, ele tem que sair daquela região. Por quê? Porque ele entendia que estrategicamente não era bom ele ter um confronto prematuro com os fariseus. Foi a primeira vez que Jesus se apresenta a alguém, começando seu ministério. E ele falou, é preciso que eu saia daqui. É preciso que eu saia estrategicamente dessa região. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era necessário, era o quê? Fala comigo. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. As terras do poço. Mas como era necessário? Só para você entender o contexto, os judeus e os samaritanos, eles não conviviam. Os judeus e samaritanos, eles tinham uma grande treta, porque eles adoravam em lugares diferentes. Os judeus acreditavam que os samaritanos eram uma raça impura, e eles não poderiam se misturar. Mas como alguém que os povos não se misturavam, era necessário passar por lá. Para você entender o contexto histórico, e o Talmud, que fala sobre a tradição oral dos judeus, conta muito sobre isso. Os judeus, eles tinham que passar por fora da cidade, porque não era bom que eles passassem dentro da cidade para se contaminar com aquele povo. Eu estou trazendo um contexto histórico só para você entender o nível desse ponto de inflexão e da importância desse encontro. O judeu, ele não passava por Samaria, eles davam a volta por fora da cidade para continuar a sua jornada. Só que o texto diz o seguinte, era necessário. Existem coisas necessárias na sua vida que não vão ser traduzidas em coisas normais, mas sim sobrenaturais. Era necessário, não fisicamente, mas era necessário espiritualmente Jesus passar por aquele lugar. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, esse que há quase 2000 anos estava ali guardado. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Que horas que era? Meio-dia. Jesus chega então no alto pico do sol, o momento mais claro do dia, o momento mais quente do dia, quando Jesus chega no poço para sentar e descansar. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Só para você entender o costume da época, era obrigação das mulheres buscarem a água para suas casas. Então elas pegavam as vasilhas, iam até o poço, tiravam as águas e levavam para sua casa. Só que, entenda aqui comigo, por que alguém vai ter que cumprir uma função, vai no momento mais quente do dia? A rotina delas não era buscar ao sol do meio-dia, ou à sexta hora, no relógio hebraico, mas sim às 9 horas da manhã. Ei, presta atenção, na terceira hora do dia era quando as mulheres saíam para ir buscar água. O costume é que era todos os dias, às 9 horas da manhã, ou às 5 horas da tarde, onde o sol já estava mais baixo, elas pegavam suas vasilhas, iam até o poço e tiravam as águas. Só que uma mulher não ia nesse horário. Que horas ela ia? Por que alguém vai cumprir um papel de uma forma mais difícil? Um pouco mais para frente o texto começa a te explicar por que isso aconteceu. E talvez você hoje esteja buscando água no sol do meio-dia, sendo que Ele te chamou para viver e fazer coisas diferentes. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E no versículo 8 diz o seguinte, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O que isso significa? Significa que Jesus ficou sozinho. A galera que anda comigo, com o Pablo, com a gente, você já viu o Pablo sozinho em algum momento? Quem anda comigo já me viu sozinho, dos meus mentorados, a galera de Portugal, tem gente em Portugal aí? Cadê o povo de Portugal? Vieram numa caravana, cadê a caravana de Portugal? Os caras vieram. Ei, você que está em casa aí, de todas as plataformas, um beijo grande, sinta-se amado aí, que você receba muito essa energia que nós estamos sentindo aqui no auditório aí, e você possa multiplicar no seu país, na sua cidade, aonde você esteja, sinta-se amado e acompanhe o dia conosco lá.
Eu fico imaginando, eu há quase 5 anos andando com o Marçal, dificilmente eu vejo ele sozinho, nem para ir no banheiro, não lá dentro, apesar que às vezes de 2 em 2 é mais rápido, né? Nem no banheiro, nos lugares, por quê? Porque a gente está sempre junto, andando junto. Eu fico imaginando, quando eu leio esse texto, eu falo como que Jesus chegou no lugar e ele estava sozinho. Fala assim comigo, era preciso. Desse versículo até o versículo 27, existe um diálogo que ele não foi interrompido por homens. Era preciso que os discípulos fossem ao mercado comprar comida, fossem à cidade buscar comida. E você vai ver aqui mais para frente que isso era apenas uma desculpa. Jesus queria ter um encontro verdadeiro e que não fosse interrompido pela presença de outros homens. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E o texto explica aquilo que eu te falei, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aí Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? E ela questiona, pois há 1900 anos as pessoas se alimentavam daquele poço de Jacó. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Fala assim comigo, visão natural. De novo, visão natural. Aquela mulher, ela não tinha nenhuma visão espiritual, ela apenas via aquilo que era natural. Quando você está no dia a dia, quando você está no sol do meio-dia buscando e cumprindo suas tarefas, você não consegue ter outra visão, a não ser aquilo que é natural. Quando você olha para um conceito chamado pirâmide de Maslow, que fala sobre as nossas necessidades, todo aquele que tem necessidade, ele não consegue ter qualquer outra visão, a não ser para aquilo que é natural. Como que pode uma mulher todos os dias, no sol do meio-dia, buscar a água, ter um outro olhar, se não for um olhar natural? E ela então olha para Jesus, naquela grande oportunidade, ela fala com um olhar natural. Fala, onde que você vai pegar essa água? Você não tem nem a vasilha para buscar essa água. Como que você vai trazer? Não tem nem utensílios, como que isso pode ser entregue? Só que o desespero é tão grande, que ela se abre para algo. E é por isso que é tão bom e importante você se posicionar. Eu vejo vários influenciadores aqui, a galera que já anda com a gente, os nossos mentorados, a galera do conselheiros, todos vocês que já influenciam, entendam o seguinte, que existem pessoas sedentas, e elas só precisam ouvir uma palavra. Existem pessoas com fome e sede, e só precisam ouvir uma palavra. Eu tive a enorme satisfação e o prazer de ser enviado para um continente, e vários projetos se estendem, e o que eu mais vejo são pessoas com fome e sede, pessoas que querem algo, que não sabem aquilo que querem, mas elas querem e buscam. Elas estão tão famintas, ei, presta atenção, os campos estão fartos, poucos eram os trabalhadores. As pessoas têm fome e sede, e essa mulher, ela tinha fome e sede, afinal ela ia sozinha, todos os dias, no sol do meio-dia, buscar a sua provisão. Todos os dias, querendo ou não, ela ia no sol do meio-dia buscar a sua provisão. Ei, presta atenção, há quantos dias, meses ou ano você tem ido ao sol do meio-dia buscar as suas provisões? Então ela olha com o olhar natural, e o convite para você hoje não é pare de olhar com os olhos naturais, comece a olhar para aquilo que é sobrenatural, pois você é um ser espiritual vivendo uma experiência natural. O problema é que você acha que é natural, vivendo de vez em quando uma experiência sobrenatural. Ei, deixa eu te fazer um convite, e você vai entender e vai mudar sua visão a partir de hoje. O grande problema do cristão, e eu não estou falando dos salvos, eu estou falando dos reinantes. Talvez seja tão desafiador, pareça tão longe, ser um reinante.
mas ele é só por causa de um motivo. Ei, presta atenção, deixa eu te falar um único motivo que vai te aproximar de ser um grande reinante. Você precisa sonhar com a eternidade. Ei, presta atenção, você não me entendeu? O que vai te aproximar de reinar todos os dias aqui em terra é sonhar com a eternidade. Não achar que ela acontece por acaso, mas é todos os dias sonhar com a eternidade, querer acordar na eternidade, é querer viver na eternidade, é sonhar todos os dias, falar o seguinte: eu sou um ser eterno. Eu não sou um ser natural, esperando uma experiência sobrenatural, mas eu sou um ser sobrenatural, espiritual, vivendo uma experiência natural, e eu vim de lá, e esse mundo não é meu, e eu vou voltar para lá. Oh. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai para um outro país, e na alfândega apresenta o teu passaporte, você passa pela alfândega e começa a dirigir nos lugares, sim ou não? Quem já fez uma viagem internacional? Você está lá em outros lugares, e é tão interessante os Estados Unidos, para mim não entra na cabeça, é tão desafiador ter que todas as direitas livres, né? Não precisa esperar, e tem que dar aquela paradinha na faixa para seguir. Eu preciso seguir as leis e as regras daquele país, sim ou não? Porque nos Estados Unidos, se você não segue, rapidinho já houve uma sirene atrás, já tem que encostar e já toma aquele esculacho. Você precisa respeitar as leis e as regras, mesmo não sendo daquele país. Não importa, você pode falar: eu sou brasileiro, e no Brasil não tem isso. No Brasil é só uma freadinha, ou acelera no sinal amarelo, acelera que dá tempo. Ei, não, você está no outro país e precisa viver isso. Só que, doutora, se o policial pede seu passaporte, está escrito o que lá, sua nacionalidade? Brasileiro. Ou a sua nacionalidade portuguesa, ou da onde que você está ali. Você está no país, precisa cumprir, só que toda vez que pegam o seu passaporte, seu documento de identidade, sua nacionalidade está mostrando de onde você veio. Ei, presta atenção, você está nesse mundo, cumprindo as regras, vivendo nesse daí, mas todo dia que apresenta o seu RG, seu passaporte mostra a sua verdadeira nacionalidade, que é no ser espiritual. O problema é que você não sonha mais com isso. O que vai te aproximar cada vez mais de Deus é você sonhar com a eternidade. Isso vai te fazer não mais olhar com olhos naturais. Só que essa mulher, ela estava tão sedenta por algo, que ela abre seu coração. E é isso que acontece nos dias atuais, as pessoas vão começar a abrir o seu coração. Ela falou o seguinte: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida inteira. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Oh, presta atenção. Se você um dia já recebeu, se você já foi salvo, de dentro de você flui rios de águas vivas. Qual é a dúvida que existe no seu coração? Até quando você vai acreditar nas mentiras do diabo que conta sobre você, ao invés de acreditar nas verdades que Deus tem para você? Para de acreditar nas mentiras do diabo, começa a acreditar nas verdades de Deus para a sua vida. E ele fala: quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas vai fluir rios de águas vivas para a sua vida eterna. E ela fala o seguinte: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar essa água. E ele disse: vá, chame o seu marido. Jesus em nenhum momento ele questiona, acusa, aponta o dedo, mas ele faz uma pergunta, fala o seguinte: ei, vai lá então, chame o seu marido e volte. E ela tem que revelar algo constrangedor, e o que mostra porque ela ia todos os dias ao sol do meio-dia buscar água. Não tenho marido, respondeu ela. E Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu marido. Alguns estudiosos falam sobre 5 camadas proféticas. Ela teve 5 maridos, está no 6º, e naquele poço ela encontra um 7º homem, que é o marido eterno, o encontro eterno.
Aquela mulher ia ao sol do meio-dia porque era acusada pela comunidade. Ela só ia ao sol do meio-dia porque era ridicularizada, deixada de lado, acusada. E ela falou o seguinte: eu prefiro ir no sol do meio-dia para não ser acusada. No horário mais quente do dia eu preciso ir lá. Mas entenda o seguinte, que nem na maior dificuldade existe a maior oportunidade. Que no momento, presta atenção, no momento mais quente do dia, é o momento que mais existe luz. E essa mulher tem um encontro com a luz verdadeira, no ponto mais alto do dia. E quando Jesus fala isso, ela questiona, ela fala o seguinte: agora eu entendo quem é você. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Nesse exato momento começaram a apertar as diferenças, presta atenção comigo, a diferença entre os povos começaram a ser ajustadas. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para de olhar para os olhos naturais e comece a olhar de olhos sobrenaturais. Pare de olhar para o seu RG natural. Entenda o seguinte, que quando você abre, a sua nacionalidade diz Reino de Deus. Para de olhar e se confrontar. Você vai para um país e você precisa viver as regras lá, e independente se ele é bom ou não é, você passa e curte as melhores férias da sua vida, independente da crise que esteja lá, dependendo do que falo, faz, você entende o seguinte: eu estou passando um tempo nesse país, vou curtir as férias da melhor forma, estou gastando dinheiro, estou gastando tempo, estou gastando energia, vou curtir da melhor forma, porque um dia eu vou voltar para o meu país. Presta atenção, você está aqui investindo tempo, recurso e dinheiro, não importa se vai ser bom ou ruim, um dia você vai voltar para casa, que é de lá que você veio, porque nós fazemos parte, nós estamos no mundo, mas um dia nós vamos ser chamados, e aí o Pai te chama para adorar em espírito e em verdade. Saia desse seu natural, eu começo a viver aquilo que é sobrenatural, e às vezes você olha com um olhar distante, a distância do seu olhar só mostra a sua incredulidade, daquilo que é a verdade. E ele continua falando o seguinte: Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier explicará tudo para nós. Ela ainda questionava a sua religiosidade, os seus olhos fechados, ainda falava que um dia o Cristo vai vir, ele estava na frente dela, ela fala: um dia ele vai vir. A sua religiosidade não permitia que seus olhos abrissem. E aí pela primeira vez, Jesus se revela, pela primeira vez, começando seu ministério, ele responde e fala o seguinte: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Do encontro, até agora, os discípulos saem, eles ficam sozinhos ali, para que não tivesse uma interferência. Como ia fazer um questionamento, como que ia confrontar ela, se não fosse através de uma conversa genuína? E o texto continua falando o seguinte: está fazendo sentido para alguém? Para quem está fazendo sentido? Presta atenção, a conversa ainda continua, e a melhor parte nem chegou ainda. A gente só fez uma introdução de algo que foi um grande ponto de inflexão, assim como aconteceu com Paulo, com a mulher samaritana, assim como acontece comigo e com você no dia de hoje. Se tivesse um amém, eu ia acreditar. Ponto de inflexão, assim como aconteceu com Paulo, encontro verdadeiro com a mulher samaritana, assim como eu e você no dia de hoje. E eu vou caminhar para o fim agora para você entender. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou. Aquele encontro foi contra os costumes. Homem não conversava com mulher, e aqueles que ensinavam, os mestres, não conversavam com mulheres, nem em momentos públicos, nem onde eles estivessem com suas esposas ou filhas, eles não conversavam. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: presta atenção, deixando o que?
aquilo que era o bem mais precioso, que mantinha ela viva, o que ela fez? Depois daquele encontro, ela jogou para cima suas coisas e saiu correndo para sua cidade. Ela não estava nem aí para as coisas naturais. Ei, presta atenção, quando você vai jogar para cima aquele carro, jogar para cima aquele que está tomando seu coração, o seu trabalho, ela jogou para cima e ela correu. Ela deixou para o alto o seu cântaro e correu, porque ela entendeu verdadeiramente que ela estava nesse mundo, mas não fazia parte desse mundo. E ela continua falando o seguinte: então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe, e eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Nós fomos enviados para colher aquilo que nós não cultivamos. Isso acontece com os trabalhadores da última hora. E a gente vai chegar num ponto agora dizendo: outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Versículo 39, e eu vou ler até o 42, diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ei, aquela mulher teve um encontro genuíno, parou de olhar com olhos naturais, e ela pediu daquela água, ela foi experimentar daquela água, então ela joga aquilo que era o mais importante para cima, o seu cântaro, correu até a cidade, aonde ela era acusada, menosprezada, apontada o dinheiro, aonde ela já teve 5 maridos, e o que ela estava não estava, aonde as mulheres não deixavam ela viver junto, ela jogou para cima, voltou até a cidade, e conta que parte da cidade se converteu por causa do testemunho dessa mulher. Ei, até o testemunho de uma prostituta salva parte da cidade. O que você está esperando para abrir a sua boca? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por essa mulher. Deixa eu te lembrar, uma mulher que ia no sol do meio-dia buscar, porque ela era acusada, menosprezada, deixada de lado, porque ela já teve 5 maridos. Até o testemunho de uma prostituta resgatou parte da cidade. O que você espera para abrir a sua boca? Ele me disse tudo o que tenha feito. Assim, quando se aproximarem dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, vou repetir mais uma vez, e disseram à mulher, agora cremos, não somente pelo que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. Fique de pé no seu lugar. Ei, o grande convite para você iniciar o dia de hoje é parar de olhar com seus olhos naturais, começar a viver experiências cada vez mais próximas, não de ouvir falar, mas experiências reais. Não seja alguém que viva um Deus de ouvir falar pelos olhos de outras pessoas, mas seja alguém que vive experiência todos os dias. Quando você olha para Roma, que foi um grande encontro, ela deixou para trás porque ela ficou contemplando os seus monumentos. Eu quero te convidar a não mais viver os monumentos, mas construir altares todos os dias, construir relacionamento todos os dias. Precisa apenas um ponto de inflexão, e eu quero te convidar que hoje seja realmente esse grande dia, um grande ponto de inflexão. Feche os teus olhos, respira fundo. Que havia em mim, sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar, e tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, e tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Declara isso daí mais uma vez. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Abre a sua boca agora e declara. Oh, dá-me de beber, pois tenho. Não quero mais em outras. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar, e tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, pela revelação, Senhor. Hoje é um dia de cura. E é essa água que nós queremos, Pai. Uma água que nunca mais nos dará sede. Obrigado por ser a revelação no dia de hoje e todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigado por se revelar a nós, entendermos verdadeiramente quem nós somos. E para aquilo que nós somos chamados, Pai. Assim nós selamos esse momento te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Bora receber Pablo Marçal. E aí, meu pastor europeu? E aí, gente? Respira fundo, toma o seu lugar aí, lá vamos nós. E a galera que queria emendar de agorinha para agora? Mas não pode emendar, sem almoço, vamos direto. Faz sentido não começar às 10 horas da manhã, né? Vamos lá, vamos abrir uma parábola aqui. Se você soubesse que tem um recado com muita riqueza desse recado para você, e esse recado você precisa pegar ele com muito amor, com muito carinho, e precisa entender ele, porque se você não entender, nunca é o que está escrito. Fala assim, ó, parábola, nunca é o que está escrito. O que está escrito, qualquer leigo lê e acha que é uma coisa. O reinante entende o que está por trás. Quem estava aqui 1h30 da manhã ontem? Levanta a mão. Quem estava esse horário entendeu algo que está escondido na parábola, que não é parte escrita, que é a primícia. Lá está escrito, distribuiu de acordo com a sua capacidade. Só que aí eu te mostrei, o cara é primícia, o cara é reinante, o outro é isso, o outro é aquilo. Aí você fala, cara, o outro só é medroso. Quem não é aperfeiçoado no amor é medroso.
Por que a gente não entende as parábolas, mesmo querendo ser reinante? Primeira coisa, se o coração não estiver aberto, não vai. Segunda coisa, se não tiver drivers mentais mínimos, não vai. Ontem quando eu te expliquei, vamos ver de cabeça aqui, sem olhar a anotação, qual que é a Constituição, entre aspas, federal do reino? Mateus 5, 6 e 7, certo? Pode ficar aguardando que vai sair um livro, a Constituição do Reino. Eu estava falando com o Mateus ele agora, ele me mostrando uma Bíblia que ele estuda, que eu ainda sou nenê. E aí eu peguei ali agora, eu estou doido para fazer a Constituição do Reino. Por que Constituição? Quem não é do direito tem que saber que, me perdoa se eu não estiver errado, é porque eu estudei direito há 20 anos atrás. Nós estamos em 2025, eu comecei a estudar direito na faculdade em 2005. O que aconteceu? Deve ter de 14 a 15 mil leis no país. Toda lei tem que baixar a cervical para a Constituição. Tem um negócio chamado ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, que qualquer lei, mesmo que seja lei, mesmo que o presidente tenha autorizado essa lei, mesmo que ela esteja promulgada, mesmo que ela esteja valendo, se uma pessoa perceber que essa lei ela é contra a Constituição do país, essa lei, um partido político, tem todo o grupo que pode entrar com a ação direta de constitucionalidade, vai direto no STF, que era a única coisa que o STF tinha que fazer, tá? Só para você saber. O STF não tinha que ficar indo atrás de presidente, não tinha que mexer com nada disso. Eles tinham que ficar... A Constituição Federal, ela tem uma guardiã. A guardiã são 11 pessoas. Era a única coisa que eles tinham que fazer. Eles não tinham que ficar derrubando vetos, eles não tinham que fazer nada disso, eles não tinham que cancelar a autorização de abertura parlamentar, eles não tinham que mexer com mandato, quem julga mandato, não tem nada a ver. Mas como o país aqui até vaca voa, cada um faz o que quiser. Enquanto isso, dá um jeito de você não ser a vaca, pra você entender. É sem lógica mesmo, é do jeito que está acontecendo. O que eu quero que você entenda? Eles são, a priori, os defensores da Constituição Federal. Então, toda lei, mesmo promulgada, mesmo valendo, mesmo estando certinho, tudo na cabeça de todo mundo, se acha um cheiro de inconstitucionalidade, o que faz? Vai lá e declara aquilo inconstitucional. Declarou inconstitucional, perdeu a validade da lei. Tem coisas chamadas jurisprudência, que no mundo espiritual é a mesma coisa, tá? Que é diferente de doutrina. Tem tribunais inferiores, e aqui eu vou te mostrar um negócio, você nunca mais vai esquecer como reinante. Escuta que é pesado. Nenhum juiz é submisso a outro juiz, em lugar nenhum no Brasil. Número legal para você saber. Se eu não estiver doido, alguém pesquisa aí para ver se eu estou ficando doido. Tem 15 mil leis no Brasil e tem 15 mil juízes. Vê se está certo esse número aí. Alguém aí que está aí atrás? Checa esse número aí para mim. É porque tem 20 anos que eu sei esse número, acho que pode estar uma defasagem aí. Tem 15 mil juízes. Eu lembro da minha aula de direito falando para as pessoas, o crime compensa. E o professor queria me bater. Eu falei, se não compensasse, você não era professor de direito penal. Se não compensasse, não tinha esse tanto de juiz, não tinha 15 mil juízes para julgar, para evidência, julgar isso, porque a maioria desses juízes estão aí porque 90% dos casos é crime. Aí você fala, não, mas não é crime. Quantos juízes tem? Deu uma melhorada. E leis? Coloca aí, quantas leis e dispositivos e normas tem no Brasil? Coloca aí, então tem 18 mil, deu uma atualizada, 3 mil. Eu sabia que esse número estava errado, porque é 20 anos de diferença, né, o número. Cresceu pouco, porque o Brasil aumentou a confusão, é o país que mais tem processo, então tem pouco juiz para muito processo. Por isso tem processo que leva 20 a 30 anos para terminar. Por que eu estou começando de jeito? Nós vamos pegar uma parábola ali, quantos o quê? Já foram editadas mais de 15 mil leis ordinárias federais com a numeração iniciando na época da independência. E são leis ordinárias. Se for pegar a instrução normativa, portaria, não sei o quê, tudo que regulamenta tudo aí, nós estamos perdidos. Aí nós estamos falando de milhões de dispositivos. É um fim do mundo. Cada estado tem uma Constituição do estado, vocês sabem disso ou não? Cada estado tem uma Constituição. Aí nós temos uma Constituição que fecha o pacto federativo. Por que eu quero que você entenda a Constituição? Se falhar uma coisa da Constituição, você está perdido como reinante. Eu não sei se você entendeu. Os caras da lei, eles querem de todo jeito cumprir a lei. Eu te provei que não dá para cumprir a lei, você percebeu, né? Falhou em um, você vai apanhar. Por isso que Paulo fala, se ficar nessa onda de lei, você vai ser amaldiçoado, porque falhou em um, falhou em tudo. Só tem um detalhe, eu
viva fingindo querendo ser da lei, ou eu vou fingir que eu sou do reino. Só que eu sei o que você é. Você é só um salvo com seguro de vida. Fala assim comigo, um salvo tem um seguro de vida. Pode se sentir amado, você não paga nada, você só aceita o seguro. Porque Deus amou o mundo, Ele amou a criação, de tal maneira que deu um sacrifício, que é seu único filho, filho primogênito, unigênito na verdade. Para todo aquele que nele crê, não. Então, a salvação, pode falar com paz no seu coração, fala assim, a salvação é um seguro de vida. Então, se é um seguro de vida a salvação, você tem que entender que se você fingir que é da lei, você só é salvo. E se você fingir que você é um reinante, de novo, continua só salvo. Você só tem um seguro fingindo para algum grupo. Um cara brilhante vem andar comigo, não porque eu sou do reino, eu fazia assim, ó. Não tem cheiro. E conversa, e reine, tentando. Pariu que não tem. Quem estava na viagem de Israel, levanta a mão. Vocês lembram lá na sinagoga de Jesus, em Cafarnaum, quando um guia virou, aquele guia, ele não é nem judeu praticante, nem cristão. Ele levantou e tentou fazer uma pregação. Quem lembra desse momento? Cafarnaum, na sinagoga de Jesus. Eu fiquei sentando, aí o Eduardo lembrou isso ontem. Eu fiquei sentado, olhando ele e falei, como que um homem vai parir um bebê? Aí eu cutuquei e falei, mano, o cara está tentando parir um neném sem ter gerado, sem ter fecundado, sem ter o sêmen disso. E ele tentando fazer uma pregação poderosa, só que ele queria era me ganhar, chamar minha atenção, porque ele estava apavorado, porque eu que estava mandando na viagem, que é normal, né? A viagem é minha. E aí, amigo, quando ele tenta pregar com poder, ele tentou parir um neném pela genitália, mas saiu foi um pum. Quem estava lá e sentiu isso? Se você tiver compreensão, você vai perceber que quando alguém está querendo fazer algo sem conceber algo, ele está querendo mandar por um canal, parir um neném, só que na verdade saiu pelo outro lugar, não faz sentido, não tem geração aí dentro. Por que eu estou te falando isso? Pode fazer o que você quiser, que você não dá conta de parir a parábola. Eu já cansei de fazer gente ficar mal, não faz. Então fala assim comigo, o reino é gerado dentro de mim. Se você não tiver esse dispositivo, não adianta você fingir. Esse cara era brilhante, ele entrou na cabeça de todo mundo. Eu gosto dele até hoje. Como pessoa, tudo certo, é inteligente demais. Ele começou com uns sinais de tipo, a sua empresa vai implodir, o mercado vai te engolir, não sei o quê. Eu falei, mano, o reinante não conversa desse jeito. Nosso negócio não é o mercado, nosso negócio é seguir o que o senhor falar aqui. Aí nunca esqueço, até hoje, ele 11 horas da noite na minha casa, junto com outro sócio, que não é sócio mais, nem ele nem o sócio estão aqui mais. Meu Deus, o mercado mudou, que não sei o quê, tem uns 2 anos e meio ou 3. Aí eu falei, vocês estão vendo que eu estou de pijama? Não, mas se você não mudar, vai cair, como se fosse cair naquela madrugada, os negócios tudo implodir. Aí eu olhei, vi o cara encantado com ele, olhei, tive que falar um palavrão para os dois e falei, vai tomar no orifício rugoso lombar, que eu vou dormir, que eu não estou nem aí, minhas empresas podem quebrar tudo, que não muda nada para mim. Eu sigo uma palavra, não sigo opinião de Faraó, não sigo opinião de ninguém, nem de Filisteu, nem de ninguém. Vai para casa agora os dois. Não, deixa eu te explicar. Fechei a porta da minha casa tem 7 metros de altura. Fechei aquela porta do Salomão, virei as costas. Carol, o que foi que você está bufando? Esses caras querendo tirar meu sono com um assunto que não existe. Aí ela, o que eles falaram? Que a gente vai quebrar. Tem lógico um negócio desse? E dormi. Esse cara ficava importunando e não gostava que eu falava de Jesus. Não, diminui um pouco. Aí não sei o quê. Aí eu, diminui um pouco, vai quebrar. Eu falei, isso aqui é um cavalo de Troia, mano. Aí chegou um dia ele, cara, eu preciso te falar umas novidades. Vamos. Eu fui comprar uma ferramenta, um monte de ferramenta para a oficina da minha casa. Ele foi comigo me atormentando o tempo todo. E eu, no momento de alegria, tendo que ouvir. Porque comprar ferramenta para mim é melhor que comprar roupa, relógio, carro. Ferramenta para mim é loucura, porque eu sou um carpinteiro, para quem não sabe. E aí, terminei, eu falei, hoje é o grande dia, eu vou mandar ele embora agora. Aí ele falou assim, eu sou reinante. Eu falei, mas está sem exame, está sem gravidez. Se você entender o que eu estou contando, eu acabei de contar uma parábola.
A história é real, mas para chegar numa única coisa. Não se fala com a boca. Tem que ter germinado algo. O reino é uma semente, eu preciso de engolir a semente. Para quem não sabe, não se escandalize, mas sêmen de homem é semente no latim. Não se engravida de algo sem a semente. Tem 3 tipos de semente na natureza que eu descobri. Ideia, vai ouvindo. Ideia, sêmen de homem, que entra no útero feminino, e semente que põe no chão. Presta atenção na ordem. Aqui, aqui e ali. As 3 são a mesma coisa. Semente, sêmen e ideia. As 3 precisam de morrer. Será que eu tenho alegria de ser um reinante? Que eu não preciso de ninguém me explicar nada. Eu olho para a natureza e entendo tudo. Você também vai entender. Se eu tenho uma ideia e amo a ideia não vai morrer. Se eu tenho uma semente e amo a semente, ela também não vai morrer. Eu não tenho que amar a semente, eu tenho que fazer ela cumprir o propósito dela. E se eu amar meu sêmen de tal maneira que eu não entrego ele para Carol, não vai vir ninguém. Assim, você, homem, tem que entender que o sêmen precisa de germinar. Então, quando uma pessoa fala, essa ideia foi minha, eu sei que não foi. Porque pessoas que têm ciúme de ideia não deixam a ideia morrer. Essa pessoa, ela acionou algo, e eu sei que 40, sempre uma ideia inovadora que ninguém tem, 40 pessoas ao mesmo tempo, no mundo inteiro, está tendo na mesma hora. Agora, o problema é que dos 40, um mata a ideia. E depois a pessoa vem falar, essa ideia é minha. Que? A semente nunca é do dono, a semente é da natureza, a ideia é de Deus, tudo é dele, tudo é dele. Qual que é o problema de vocês? Vocês vão sair daqui, se você não pegar a semente do reino, introjetar ela, não tem como parir o reino. É por isso que a maioria não entende o reino. Porque se o Senhor desse reino não plantar a semente no seu coração, ou se já plantou e alguém roubou, não germinou. E se não germinou, não cresceu. E se não cresceu, como é que vai chegar no ponto de amadurecimento? E se não amadureceu, como é que vai parir um negócio que não tem? Não existe. Ou você tem a semente aqui, aqui, aqui ou ali, ou então não existe. Essa terceira semente é uma semente espiritual. A quarta, né? Que é Deus plantando no seu coração. Se ele não plantar, não adianta. O que o diabo faz? Você quer saber a tática que mais roubou reinante até hoje? O cara tem a semente, o diabo fica em volta falando, é tão fácil roubar a semente de um bobo. Vocês sabem como é que rouba ou não? É só falar assim para o reinante. Vamos falar mal de quem te deu a semente. Vamos julgar, vamos desqualificar o semeador. Se alguém começar a falar de Jesus para você, você fala, não quer nem saber, porque para mim Jesus é tudo, sim ou não? Mas se uma pessoa entregar essa mensagem, você vai olhar para ela, é tão fácil desqualificar uma pessoa, porque se eu desqualifico o mensageiro, a mensagem cai. Então qual que é a lógica do diabo? Eu não vou tentar te convencer sobre Jesus, porque você não vai querer ouvir. Eu não vou falar da mensagem porque ela é boa e agradável. Eu vou falar de quem está entregando. E é por isso que esse povo tudo na terra vive confundindo e enchendo o saco da geral. E vive atacando os mensageiros um atrás do outro. Uma menina boazinha, estudante de teologia, pega um vídeo de uma fala do Eduardo. Gente, eu estou preocupada porque eu sou estudante de teologia. Minha filha, tem 200 mil pastores no Brasil. Eu vou falar 2 coisas aqui para vocês. Eu pago 10 mil para quem ganhar do Henrique Câmara no xadrez. Ele joga com o olho fechado e de costa. Pode jogar que eu pago. Nós temos um brasileiro que ganhou a Olimpíada de 60 mil pessoas, e a maioria era chinês. Eu falei para ele, joga com Câmara. Perdeu para o Câmara. É um dos gênios mais poderosos que eu já vi. E eu fico em paz, joga com Câmara. O Câmara amarra o olho, vira de costa para o xadrez e ganha de qualquer pessoa. Aí você fala, o que é isso? É retardo. Isso não é natural. Ele é muito fora da curva. Pega qualquer cara que entende de Bíblia, põe na frente do Eduardo. Eu banco qualquer coisa que você quiser de desafio. Eu te falo por quê. Porque isso aqui é um acadêmico que não ficou preso na religião.
O cara que é preso da religião, ele tem que se contorcer para caber dentro de um viés ideológico. E ele saiu disso. Só que aí a alma atribulada, o que quer fazer? A alma quer ficar desqualificando o mensageiro, a mensagem vai perdendo potência. O que eu resolvi? Eu não rebato mais ninguém. Porque quando o cara está fazendo isso, ele nem quer me desqualificar. Ele está querendo o quê? A atenção que as pessoas me dão. E o povo que não tem a minha atenção vai, vira para ele e anda com ele. Cada um vai para onde quiser. Agora, eu não vou patrocinar você, não. Porque você está ferindo o próprio corpo. Eu, zero oportunidade. Aguentei calado o Anderson Silva batendo em mim. Todo mundo viu isso ou não? Primeiro eu fui para o ataque, meu coração não faz isso. Aí eu dei um passo para trás. Silas, em 2022, me arrebentou. Fui para o ataque, meu coração fechou. Eu dei um passo para trás. Aí eu falei, não vou mexer mais com isso. Sempre que eu ataco, meu coração fecha. Por quê? Isso chama-se vilipendiar corpo. É como se eu estivesse com a faca cortando a mim mesmo. E eu ataco e meu corpo dói. Você não está entendendo? Dói. Falei para vocês ontem que eu vi um cara usando inteligência artificial, que é um cara que eu respeito, só pelas ideias. Ainda não tive a oportunidade de estar com ele. Talvez ele vai estar nesse IP agora, na terça. Ele falou que vem. Aí eu só mandei um áudio. Cara, doeu aqui o que você fez. E eu nem sou dessa igreja e não estou defendendo esse povo. Esse povo está fazendo uma revolução e eu sugiro que você apague. Sem treta. Aí depois entrei ontem, apaguei a postagem, ele agradeceu, porque alguém que ele respeita, que é sensato, sentiu uma dor. Eu contei para ele, você está atacando o corpo. Não, mas é porque eu quero pegar os falsos profetas. Eu falei, não é assim que pega os falsos profetas, usando inteligência artificial, atacando um corpo. Tá, não é assim que faz, não. Você tem que pegar um míssil igual o israelense, mirar no quarto do cara que faz bomba nuclear e soltar o míssil na cara dele. É assim que pega um falso profeta. Então cerca o cara, se Deus mandou, e vai nele. Se Deus mandou, posso falar? Deus não vai mandar você fazer isso. Você precisa abrir a mente das pessoas e as pessoas vão reconhecer o falso profeta. Então nunca ataca o corpo que vai dar treta. Eu parei com isso. Não entro nesse tipo de discussão, porque o reinante, ele não baixa seu nível. Fala com a boca assim, o reinante não baixa seu nível. Então tá bom. Se você está no nível elevado, você vai discutir coisa de gente ralé por quê? Então vamos lá. Se você não examinar a carta magna, você vai ficar de fora do reino, e eu te garanto que você vai. Por quê? Para ser legalista, eu preciso ser apaixonado e decorativo. Eu preciso saber tudo da lei e sabendo que eu ainda estou infringindo, ainda sou amaldiçoado. O seguro de vida, nada preciso fazer. Agora, o reinante, ele não pode ir aqui esse trem de... Me perdoa falar isso, às vezes você acredita e vai ficar chateado. Não existe evangelho da graça igual um monte de gente prega. Não existe. Paulo fala em uma menção no Novo Testamento sobre o evangelho da graça de Deus, não como estrutura de evangelho, mas como expressão. E tem gente que fica insistindo, evangelho da graça, evangelho da graça. A graça é só para salvação, filho. O resto é no esforço, na guerra, na porrada, no tiro e na bomba. Reino não adianta. Se você confundir dispensação com qualidade divina e com benevolência, é porque graça pode ser essas três coisas. Vocês querem anotar para vocês nunca mais confundir? Graça é uma dispensação aberta. O que é uma graça? Mesmo você não merecendo uma vez, 2, 3, 4, 5 mil, está no tempo da graça, eu vou deixar em aberto para você se arrepender. Essa é a graça, dispensacional. Só para lembrar, você nunca na sua vida vai encontrar pessoas que chegam numa conclusão bíblica de uma ponta na outra. Isso nunca vai acontecer. Assim como as leis têm os doutrinadores, assim são os doutrinadores na lei da Bíblia também. Não vai. Nem adianta. Você pega um cara, pergunta o que é o cavaleiro branco, ele fala uma coisa. Você pergunta outra, ele fala outra. Aí você fala, quem está certo? Eu sei quem está certo. Vocês querem aprender ou não? Eu não consigo saber se a fala do cara está certa se eu não entender o nível que ele está. Então eu não discuto com o cara do nível de baixo. O cara veio discutir comigo, nós viemos da mesma escola. Aí ele está lá discutindo, ele, não, porque eu não creio nisso. O cara começou a falar crer, eu já dou um passo para cá. Porque eu testei minhas crenças e abandonei todas. Ou
convertir em fato. Nota um código sobre crença. Crença precisa ser abalada para ser desestruturada ou ser convertida em fato. Não viva por crença. Ah, mas a Bíblia fala para eu crer. Eu vou te contar. Se você pisar em Israel, sua crença diminui. Quem foi em Israel comigo aqui de novo? Levanta a mão. Diminuiu ou não diminuiu? Um monte de crença. Eu estava ouvindo no carro ontem, indo embora daqui. E Jesus sai da sinagoga e vai na casa. Rapaz, eu ri demais. Eu ri demais, porque eu lembrei da fala do Eduardo. A sinagoga de Jesus é aqui, ó. Eu vou contar os passos direitinho que eu lembro. Eu estou lá ouvindo o livro de João, ouvindo essa história. Jesus saiu da sinagoga, que é aqui. E Jesus saiu da sinagoga, vai contar, né? Essa distância é exata aqui, ó. E Jesus saiu da sinagoga e foi na casa da sogra de Pedro. Eu estou indo direitinho, a distância é exata. Chegou. É lá até aqui, dentro, o espaço é menor que a extensão do auditório. Aí o que acontece? Quando eu estou ouvindo uma coisa que eu nem sei, nunca vi, eu só acredito com a crença no texto, eu preciso de muita energia para acreditar naquilo. Eu fui lá. Quando eu ouço o negócio, é assombroso, cara. Porque é de lá onde eu saí até aqui. Essa é a distância. Quem foi lá? Essa é a distância ou não? Da sinagoga até a casa onde está uma igreja pendurada em cima. Aí que você tem isso, você não usa mais a crença. Por quê? Porque a crença virou fato. Então, testou mais uma crença. Por isso que eu falo, vai a Israel enquanto é tempo. Porque você vai de qualquer jeito. Ou você vai lá, que às vezes você é infiltrado aqui, você vai ser para ser esmagado no lagar lá no Vale do Megido, eu acho complicado esse negócio. Ou você vai para ir para a guerra, ou então você vai para ter mais outra guerra lá, Gog e Magog, Deus me livre. Vai ser uma loucura. Vai do lado certo, mas você vai. Só que felizes são aqueles que vão antes para abandonar suas crenças. Porque quando você vê com os seus olhos, é só isso. Você pega a Bíblia vira outra. 31 mil versículos, acreditando em 31 mil versículos, faz uma dor de cabeça lascada para a pessoa acreditar em tanto versículo. Aí depois que você mergulha nos fatos, fato, para que ficar acreditando? Tem um problema, quem vive no âmbito da crença, vive no mesmo lugar, porque tem uma linha tênue chamada crença e dúvida, crença e dúvida, crença e dúvida. Quem vive de fato tem dúvida. Zero oportunidade. Então, se vocês colocarem na cabeça de vocês que precisa cumprir o reino para ser reinante, é um protocolo. Fala assim, ó, existe um protocolo dos reinantes. Vamos pegar um aqui, Mateus 20. Depois eu já passo para o Eduardo. Me tira de qualquer jeito, na hora que eu terminar aqui, ó, vou te contar quantos minutos. Eu dei autorização para ele no tempo que eu acabei de falar para ele, que é muito rápido, ele vai levantar e eu só vou sair na hora que ele começar a falar. Não precisa nem dar tchau, a transição vai acontecer sozinho. Olha aí, você nem olhou o horário, você está confiando? Já olhou? Abre em Mateus 20. Mateus 20. Abre aí Mateus 20 e bora ler. Mas ó, o que é Mateus 20? Vai descobrir agora. Uma parábola. Por que você não contou para nós ontem a parábola do mordomo? Porque se você não entender a simples parábola, você não vai entender a parábola que assombra todos os salvos. Vai lá. Fala assim comigo. Eu preciso de drivers mentais mínimos. Vocês ainda não jogaram tudo no jogo? Tem gente que está assim, está pegando, tentando bater o motor de partida. Mas não pega o motor. O motor está lá, a bateria está lá, acho que é o alternador. Tem alguma coisa que não está pegando. Mas eu sei que está tudo aí dentro, só que precisa arrumar alguma coisa que não está passando carga. Está tudo aí dentro. Quem aqui já foi pobre e já passou o perrengue com um carro velho? Levanta a mão. Ah, então vocês me entendem. O carro está tudo lá, sim ou não? Às vezes é a bateria, 200 conto, arrumava.
Às vezes, quem já teve problema de alternador? Levanta a mão. Então você já foi pobre. Já foi pobre. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada